Salve família! Imagine trabalhar lado a lado com os homens mais poderosos do cartel de Cali, conhecer todos os seus segredos, comandar seus sistemas de segurança e, ao mesmo tempo, entregar cada detalhe para as autoridades sem que ninguém desconfiasse. Essa é a história inacreditável de Jorge Salcedo, o engenheiro e ex-militar que se tornou o informante mais valioso da luta contra uma das organizações criminosas mais influentes da história da Colômbia. Mas como ele conseguiu enganar pessoas que desconfiavam de todos ao seu redor? E como sobreviveu depois disso? Descubra tudo neste vídeo, mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e torne-se membro para apoiar meu jornalismo independente. Bora pro vídeo! Jorge Salcedo nasceu em Bogotá, no dia 25 de novembro de 1947. Iniciou seus estudos na cidade de Neiva, onde passou alguns anos ao lado de quem, no futuro, se tornaria ministro da Justiça da Colômbia, Rodrigo Lara Bonilla. Essa amizade acabou sendo interrompida quando seu pai, Jorge Salcedo Victoria, que ocupava o posto de brigadeiro-general do Exército, viajou para os Estados Unidos para realizar um curso de 2 anos como parte de sua progressão na carreira militar. Algum tempo após retornar à Colômbia e concluir os estudos escolares, Jorge ingressou na Universidade dos Andes para cursar Engenharia Mecânica e Economia. Nessa mesma época, passou a demonstrar grande interesse por radiotransmissores e sistemas de comunicação. Com isso, transformou-se em um inventor amador que adorava desmontar e remontar qualquer equipamento que chegasse às suas mãos. Jorge também tentou seguir os passos do pai na carreira militar. Entrou como reservista no Batalhão de Cali, onde aprimorou ainda mais suas habilidades na área de comunicações. Dessa vez, porém, seu treinamento também envolvia o manuseio de equipamentos militares e materiais explosivos. Em 1982, passou a integrar a reserva profissional do Exército. Rapidamente, foi reconhecido como um dos integrantes mais capacitados da corporação, graças à sua dedicação e coragem. Naquele período, as forças militares colombianas enfrentavam um intenso confronto contra o grupo insurgente M-19. Durante essas operações, Jorge voltou a se destacar pelo alto nível de desempenho apresentado. Esse trabalho se estendeu até o final da década de 1980, quando ele começou a construir uma vida fora do ambiente militar. Aproveitando sua formação em engenharia e os contatos que seu pai possuía, passou a prestar serviços para refinarias de petróleo. Foi justamente durante essas atividades que surgiu a ideia de criar sua própria empresa de segurança. Jorge manteve laços muito próximos com diversos oficiais da 3ª Brigada de Cali. Entre eles estava o Major Luiz Mário Del Vasto, um militar altamente condecorado por sua atuação em operações contra grupos insurgentes. Em 1984, Del Vasto assumiu o comando da unidade de reserva, a qual Jorge pertencia. Foi nesse período que o major passou a confiar cada vez mais em Salcedo, reconhecendo suas grandes habilidades técnicas em armamentos, vigilância, eletrônica, radiofrequência e sistemas de comunicação. Foi também Del Vasto quem apresentou Jorge Salcedo aos irmãos Rodrigues Orejuela. Naquele momento, o major ocupava o cargo de chefe de segurança de Miguel Rodrigues. Jorge acabou sendo contratado com a missão de participar dos esforços para localizar e neutralizar Pablo Escobar. Nas primeiras reuniões com os irmãos Rodrigues, Salcedo causou uma excelente impressão. Ele falava 3 idiomas, tinha formação em engenharia e possuía experiência e contatos no meio militar, características que chamaram bastante atenção dos líderes do cartel de Cali. Em 1989, quando o cartel de Cali vivia uma intensa disputa contra Pablo Escobar, os calênios contrataram um grupo de mercenários britânicos. A operação era liderada pelo Major Del Vasto e supervisionada por Jorge Salcedo. O objetivo era surpreender Escobar em sua famosa fazenda Nápoles e colocar fim à sua influência. No entanto, no dia da ação, um dos helicópteros envolvidos caiu na encosta de uma montanha. Com isso, toda a operação foi comprometida e o plano acabou fracassando. Mas, apesar desse revés,
as tentativas de capturar Pablo Escobar estavam longe de terminar. Depois desses acontecimentos, entre 1990 e 1991, Jorge consolidou sua posição como um dos homens de maior confiança dos irmãos Rodríguez Orejuela. Quando o assunto era segurança, ele também contava com a aprovação de Chepe Santa Cruz e Pacho Herrera. Aos poucos, passou a receber cada vez mais autoridade e influência dentro da organização. No cartel, Jorge desempenhava diversas funções. Uma delas consistia em estabelecer contatos com oficiais de alta patente das forças de segurança. Seu trabalho era oferecer grandes quantias de dinheiro a agentes de inteligência, aos responsáveis pelo planejamento de operações antidrogas e também aos oficiais encarregados dos postos de controle espalhados pela cidade. Salcedo não buscava convencer os soldados diretamente, mas sim seus comandantes. Dessa forma, conseguia garantir que os chefes da organização se deslocassem com mais facilidade dentro de Cali. Em 1992, um general da 3ª Divisão do Exército descobriu que Jorge mantinha vínculos com o cartel. Diante disso, solicitou a expulsão dele e de sua esposa, que possuía a patente de capitã. A medida entrou em vigor no dia 6 de abril daquele ano. A partir desse momento, Salcedo passou a dedicar todo o seu tempo aos negócios dos irmãos Orejuela. Ao lado do Major Del Vasto, trabalhou no aperfeiçoamento dos sistemas de segurança e comunicação utilizados pelos membros da organização. Juntos, desenvolveram uma sofisticada rede de mensagens baseada em códigos de identificação e protocolos inspirados em sistemas bancários. O método tornou extremamente difícil rastrear comunicações ou identificar movimentações realizadas pelo grupo. Em dezembro de 93, aconteceu a queda de Pablo Escobar, o maior inimigo do cartel de Cali. Com isso, Jorge acreditou que seu trabalho dentro da organização havia chegado ao fim e decidiu sair. Porém, não conseguiu. Os irmãos Rodríguez o convenceram a permanecer, pois apreciavam sua forma de trabalhar. Naquela época, dificilmente aceitavam uma negativa de alguém tão importante para seus interesses. Sua nova função passou a ser monitorar políticos e pessoas influentes que pudessem representar algum risco para Gilberto e Miguel Rodríguez. Durante um tempo, tudo correu como planejado. Jorge fortalecia cada vez mais sua posição na área de segurança do cartel e continuava obtendo bons resultados. Mas aos poucos, tudo começou a mudar. A DEA já o mantinha sob vigilância e diversos agentes infiltrados passaram a acompanhar seus passos. Isso mexeu com Jorge, que ainda desejava deixar aquela organização. Ao longo dos anos, ele havia testemunhado situações extremamente difíceis e já não se sentia confortável naquele ambiente. Pouco tempo depois, após refletir bastante e percebendo que poderia acabar atrás das grades, Jorge Salcedo tomou uma decisão que mudaria sua vida. Tornou-se um agente duplo. Jorge entrou em contato com a DEA e impôs uma condição. Queria falar apenas com agentes gringos. Ele afirmou que não desejava trabalhar nem fornecer informações para autoridades colombianas, com exceção do bloco de busca do exército. Segundo Jorge, os altos escalões do governo estavam comprometidos pela influência do cartel. Foi assim que ele conheceu Chris Feistel e David Mitchell. A partir daquele momento, esses seriam os dois agentes com quem Salcedo manteria contato usando o codinome Patrícia. Na primeira reunião, que durou mais de 2 horas, Jorge revelou detalhes sobre os sistemas de segurança do cartel, os esconderijos, os vigias espalhados pelos bairros e a rede de comunicação por radiotelefone. Ele mostrou que era praticamente impossível surpreender Miguel Rodríguez sem que a organização fosse avisada. Os agentes ainda desconfiavam dele e perguntavam constantemente por que estava entregando informações sobre uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo. Jorge respondeu que havia sido contratado para atuar contra Pablo Escobar, mas que estava cansado da corrupção e dos acontecimentos que presenciava naquele ambiente. Ele sabia que não poderia simplesmente abandonar a organização como se fosse um emprego comum e, por isso, decidiu contar tudo o que sabia. No início, os agentes mantiveram certa desconfiança,
Porém, ao ouvirem Jorge falar com tantos detalhes e segurança, perceberam que estavam diante da fonte de informações mais valiosa que já haviam encontrado. As informações fornecidas por Jorge começaram a dar resultado. O bloco de busca passou a desmontar as redes de comunicação e os sistemas de segurança dos principais líderes do cartel. Com isso, eles foram obrigados a reduzir seus deslocamentos e reforçar ainda mais os cuidados. Mas atuar como agente duplo colocava Salcedo em grande perigo. Em 9 de junho de 1995, Gilberto Rodrigues Orejuela foi capturado. A prisão abalou toda a organização e Jorge passou a ser visto como um dos suspeitos. Depois da captura de Gilberto, ele ficou sem contato com a DEA por algum tempo. Os agentes chegaram a pensar que havia sido sequestrado ou eliminado. No início de julho, porém, Jorge conseguiu se comunicar novamente e explicou que Miguel Rodrigues havia ordenado uma investigação completa sobre sua vida. Salcedo foi levado para um porão e submetido a um intenso interrogatório. Mesmo assim, conseguiu convencer seus interrogadores de que não era o informante que procuravam. Jorge sabia que Miguel precisava ser localizado rapidamente. Caso contrário, sua vida e a de sua família correriam sério risco. A primeira tentativa aconteceu em 15 de julho, quando as autoridades encontraram um esconderijo no edifício Colinas de Santa Rita. Miguel escapou ao permanecer oculto em um compartimento secreto no banheiro, respirando com a ajuda de um cilindro de oxigênio. Mas o desfecho viria em 6 de agosto, quando Miguel Rodrigues acabou capturado pelo bloco de busca enquanto estava escondido em um luxuoso apartamento junto de sua ex-esposa. Após a captura de Miguel, as suspeitas não recaíram diretamente sobre Salcedo. Poucos dias depois, William Rodrigues, que assumiu o comando da organização enquanto seu pai e seu tio tentavam administrar os negócios da prisão, reuniu-se com Jorge. Na ocasião, Salcedo afirmou que, por determinação de Miguel, era necessário eliminar o contador Guilhermo Palomari e sua esposa, pois poderiam se tornar testemunhas perigosas. No entanto, Jorge fez exatamente o contrário, ajudou a salvar a vida de Palomari. Na sexta-feira, 11 de agosto, Salcedo ingressou no programa de proteção a testemunhas e seguiu para Bogotá. Naturalmente, muitos integrantes ligados ao cartel queriam encontrá-lo, acreditando que isso lhes renderia prestígio diante dos irmãos Orejuela. A embaixada norte-americana o acomodou em uma casa segura enquanto toda a documentação necessária para retirar sua família da Colômbia era preparada. Seu pai, um general aposentado de 78 anos, inicialmente resistiu à ideia de deixar o país que havia servido durante toda a vida, mas Jorge acabou convencendo-o. Para o governo dos Estados Unidos, tanto Guilhermo Palomari, que já havia se entregado, quanto Jorge Salcedo eram considerados duas das pessoas mais ameaçadas sob sua proteção. Existia ainda o receio de que autoridades colombianas tentassem impedir a saída deles para interrogá-los. Palomari deixou a Colômbia em 20 de setembro de 1995. Uma semana depois, a DEA concluiu os trâmites para a retirada de Salcedo, que finalmente conseguiu deixar o país em segurança. 4 meses mais tarde, em janeiro de 1996, Salcedo apresentou-se perante o Tribunal de Miami e assumiu sua responsabilidade jurídica por participação em associação ilícita. Após esse procedimento, foi-lhe concedida uma nova identidade oficial. Jorge foi transferido para uma localidade cujo paradeiro permanece sob absoluto sigilo até os dias atuais. A ele e a todos os seus familiares foi assegurado o cumprimento integral de todas as garantias prometidas, em contrapartida, a localização de uma das figuras mais influentes e de maior impacto no cenário internacional, somando-se a isso uma compensação financeira estimada em cerca de 5 milhões de dólares. Para determinados analistas, Jorge Salcedo é visto como um dos principais articuladores na história das grandes organizações colombianas. Para outros, sua conduta é interpretada como um ato de bravura institucional. Seja como for, este indivíduo demonstrou a determinação necessária para fornecer dados minuciosos, sob o risco de sua própria integridade, que culminaram na localização de Miguel Rodrigues Orejuela. E se você quer entender os bastidores e o funcionamento dessa grande organização por trás dessa história, clique agora no card
que está aparecendo na tela para conhecer a trajetória real do Cartel de Cali. Nos vemos lá!